Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, né? Eu não consegui fazer os últimos dois vídeos aí. Eu não falei sobre a Torre de Babel e não falei também a parte introdutória sobre Abraão, né? Abraão, o chamado de Abraão, a sua saída lá da terra de Harã, né? E de Ur dos Caldeus, né? Ele sai primeiro de Ur dos Caldeus junto com o pai. Aí ele chega em Harã, e em Harã o pai dele falece em Harã, né, o pai dele morre lá, e Deus conversa novamente com Abrão, e é dito para que ele saia dali, ele parte dali de Harã e vai para a terra que o Senhor vai mostrar. Então Deus conduz Abrão ali naquela caminhada junto com toda a sua família, uma série de coisas vai acontecendo, ele chega lá em Canaã, mas tem uma fome, ele vai para o Egito. Aí no Egito acontece toda aquela questão onde ele mente para o faraó, e o faraó fica com a esposa dele, Deus envia as pragas. Na verdade, a gente vê nesse episódio, nesse momento aqui, existe até quase como se fosse um paralelo do que aconteceria mais tarde com o povo de Israel de uma forma geral. Abraão ele vai para o Egito por causa da fome, lá na frente o povo de Israel vai para o Egito também por causa da fome. Depois Abraão fica ali, e a mulher dele é tomada, se torna, de certa forma, cativa de Faraó. O povo de Israel vai se tornar cativo do Egito ali, né, no governo de Faraó. E depois Deus envia pragas sobre Faraó, sobre a casa de Faraó. Deus também vai enviar pragas para libertar o povo da escravidão do Egito. E depois, no final, Abraão sai do Egito com muita riqueza, né? O próprio Faraó enche ele de presentes, e o povo de Israel lá no futuro também vai sair do Egito com muitas riquezas também. Então, existe um paralelo ali. E esse paralelo, lógico, a gente poderia fazer um estudo mais minucioso depois, né? Mas esse não é o ponto. Hoje, o tema não é esse mais, né? O tema agora é outro. O tema da lição de hoje é a aliança com Abraão. Então, a lição ela vem tocando sobre vários tópicos aqui, né? A gente tem aqui no caderno, no livrinho, né? Que eu aconselho vocês a adquirirem sempre para estudar a lição aqui. Você que já é adventista já tem o costume de comprar a lição, né? Mas se você não é, você pode comprar a lição também, adquirir ou no site, ou procurar no site, como vocês estão vendo aí na tela. Então, nós temos aqui na lição, a lição fala sobre a fé de Abraão, dúvidas de Abraão, o sinal da aliança abraâmica, o filho da promessa e Ló em Sodoma. Então, são vários pontos aqui, mas eu vou focar apenas na questão da aliança que foi feita com Abraão, né? Que envolve, é lógico, ali o nascimento do filho dele, né? A bênção de Abraão, ela se estende para Ló. Ló mais tarde vai sofrer ali em Sodoma, porque Deus vai visitar, ele vai descer, assim como a mesma coisa que ele disse a respeito da torre, né? Descerei, ele também fala, descerei para ver se o que está acontecendo ali em Sodoma, se os clamores ali de Sodoma são reais, né? Então, se há pessoas sofrendo ali, e havia de fato uma série de costumes praticados pelos sodomas que são totalmente contrários àquilo que Deus estabeleceu para o homem. Então, a forma de vida ali era desumana. E a gente vê isso até no próprio fato de quando os mensageiros chegam, né, ali em Sodoma, eles não são bem recebidos. O povo de Sodoma quer trazê-los para fora para abusar dos forasteiros, né, abusar daquelas pessoas que deveriam ser bem acolhidos. Então a gente vê esses forasteiros sendo bem acolhidos lá por Abraão, mas não são bem acolhidos. A Ló também acolhe eles bem, mas o povo todo de Sodoma não acolhe bem. O povo de Sodoma quer abusar, e esse abuso aqui é um abuso sexual. Eles iam abusar sexualmente desses homens que vieram de fora. É uma forma de subverter e de humilhar aquelas pessoas que não faziam parte daquele mesmo povo que estavam ali. E é lógico que esse tipo de prática era comum, se tornou até provérbio, né? A sodomia se tornou provérbio, se tornou sinônimo desse tipo de perversão. Então a cidade de Sodoma era muito perversa, mas Ló será abençoado por causa de Abrão,
né, pela promessa, pelo pacto que Deus faz com Abraão. Então, o pacto é o seguinte: Deus ele vai aparecer para Abraão, num certo dia ele vai aparecer para Abraão e vai confirmar aquilo que ele já havia prometido. Ele havia prometido que Deus faria de Abraão uma grande nação. Só que agora haverá um pacto ali formalizado, né? Formalizado. Então é isso que o capítulo traz de novidade aqui, né, nessa sessão. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler aqui é o texto de Gálatas. O texto de Gálatas, para que fique claro que a história de Abraão ela tem uma importância muito grande para nós que somos cristãos. Porque muita gente pode querer fazer uma separação aí, criar essa dicotomia entre passado e futuro. Eu sempre falo disso aqui, e isso na verdade não existe, né? Deus ele não trata essas coisas de forma dicotômica. A história do povo de Deus, o pacto e a aliança que Deus faz com o seu povo é um pacto eterno, é um pacto contínuo. Ele fez com o povo de Israel no passado, mas a intenção era alcançar, abranger o mundo todo. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, o texto de Gálatas, diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que eu, que sou nascido de Cristo, que eu que aceitei Jesus, sou herdeiro de Abraão? Se uma coisa não tem nada a ver com a outra mais. Se Abraão foi um tempo e o tempo de Deus, de Jesus, é outro. Paulo fala isso aqui porque, na verdade, não existe essa separação. Nós fazemos parte todos de um povo. Nós somos hebreus, nós somos judeus espirituais, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador. E a partir do momento que aceitamos, fomos enxertados nessa planta, nessa videira aí, e onde Cristo ele é o centro e o povo, a nação de Israel é representado por essa planta. Então nós fomos enxertados, nós agora fazemos parte desse povo, e se fazemos parte do povo por causa de Cristo, nós nos tornamos herdeiros da aliança que Cristo fez com Abraão. Porque quem faz aliança com Abraão é o próprio Cristo. Então nós vamos agora comentar um pouco sobre essa aliança, como foi feito o pacto, né? E para isso eu vou colocar uma imagem aí na tela. Prestem atenção aí nessa imagem. O gráfico que aparece aí na tela mostra alguns animais, né? E ali a descrição dos animais. Nós temos uma novilha de 3 anos, temos uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma pomba e uma rolinha. Né? Esses foram os animais que foram pedidos para que Abraão trouxesse, quando Deus visitou Abraão. Né? Esse relato nós encontramos no capítulo 15 de Gênesis. Deus vem confirmar o pacto que ele havia feito com Abraão, né? veio dizer que ele seria uma grande nação, né? Só que aí Abraão fala para ele assim: Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Aí o Senhor responde: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E aí o texto vai dizendo, o texto vai narrando, né? A narrativa vem dizendo que Abraão pegou esses animais. A gente vê que não há uma orientação da parte de Deus para o que ele deve fazer com os animais. Abraão parecia já saber o que deveria ser feito. Por quê? Nos tempos de Abraão, né, ali aqueles povos que viviam tanto na terra de Canaã, no Egito e também na região da Mesopotâmia, eles tinham o costume de fazer alianças, né, usando animais, abatendo, sacrificando animais, para que o sangue daquele animal confirmasse ali o pacto, uma aliança entre aquelas pessoas. Então, geralmente, o pacto era feito entre um senhor, né, um suzerano, e o seu servo, né, aquelas pessoas que viviam sob a sua dependência. Então, nesse acordo haviam direitos e obrigações da parte de cada um, né, tanto do suzerano como dos servos, né, aquelas pessoas que estavam sob sua incumbência. Eles tinham seus deveres e, né, direitos e obrigações, e a aliança entre os dois era confirmada assim, né? Eles traziam animais,
os animais eles eram cortados ao meio e era feito um caminho, né, por onde deveria passar a pessoa, né, aquela pessoa que servia aquele suzerano. Então a pessoa que servia o suzerano deveria passar entre os animais e confirmava assim a aliança. Se aquela pessoa não obedecesse a aliança, o pacto, ela teria a vida ceifada, assim como foi ceifada a vida daqueles animais. Então a gente vai entender no desenho aqui, no gráfico, como é que isso acontecia. Exatamente esse tipo de pacto que Deus faz com Abraão, só que com algumas diferenças. E as diferenças é que vão contar aqui, é que nos traz essas diferenças que vai trazer um ensinamento importante para nós aqui. Então nós temos ali a novilha, nós temos a cabra, o cordeiro e a pomba, são os animais que Deus pede. Então, uma primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, todos esses animais foram pedidos, são animais que a gente vai encontrar depois, lá no Levítico. Nós vamos, na hora de Deus estabelecer as leis levíticas ali para os sacrifícios no santuário, ele vai falar dos animais que deveriam ser trazidos para o sacrifício, os tipos de sacrifício que haveriam, né, e a forma que deveriam ser praticados. E os animais que aparecem aqui, todos eles pertencem aos animais que eram usados no sacrifício. Haviam outros animais também que não entraram aqui. Por exemplo, o bode não aparece aqui, o bode também fazia parte. Mas os que estão aqui fazem parte da lista de Levítico. Então a gente já vê aqui um prenúncio do que Deus estabeleceria mais tarde, né? Uma referência temporal aí do que Deus é. Para a gente poder ter uma compreensão do que acontece aqui, é importante, embora o Levítico tenha vindo depois, mas é o povo que recebeu esse livro, esse compêndio aqui do livro de Gênesis, era um povo que já tinha uma certa, que já tinha uma vivência nesse aspecto, na questão dos sacrifícios que eram apresentados. A lei sobre os animais limpos serem apresentados ao Senhor já havia sido dado, já, embora apareça no Levítico, mas a Noé mesmo, quando sacrifica animais limpos. Deus estabelece ali, junto com Noé também, os animais que deveriam ser apresentados diante dele. Mas aqui não é exatamente só um sacrifício, né? As duas ideias se encontram aqui. A ideia de pacto, que era comum para os povos mesopotâmicos, egípcios, cananeus, que viviam naquela época, como a ideia do sacrifício. As duas, elas se encontram, as duas ideias se encontram. Deus casa as duas coisas aqui. O que Abraão fez logo em seguida, logo haver recebido a ordem para pegar os animais? Abraão, ele já corta os animais no meio, né? Então a gente vai ver aqui no gráfico seguinte, os animais cortados, né? De uma forma mais bonitinha aqui, para ninguém ficar assustado. Então os animais eram cortados exatamente assim, ó, no meio. Esse era o meio que eles iam cortar. Ficava, uma parte do animal ficava num canto e a outra parte ficava do outro. Eles eram dispostos dessa forma, fazendo um caminho. No meio ficava um caminho. Vejam que há um caminho aí. O pombinho e a rolinha, eles não são cortados. Abraão não corta, mas ele mata, né? O sangue desses animais é derramado também. Eles só não são cortados ao meio. Então fica uma pombinha de um lado e a rolinha do outro. Ali, o caminho no meio entre as duas. Então nós temos aí os animais cortados por Abraão. E Abraão ele fica ali, nesse momento Abraão ainda, ele fica ali aguardando durante o dia todo o desenrolar da história. E ele espera o dia todo. E só no final do dia, lá à tarde, cai sobre Abraão um pesado sono. Ele tem um sono tremendo. E ele sonha. Nesse sonho, Deus ele revela a Abraão o que vai acontecer com o seu povo. Então Deus, na verdade, esclarece ali com Abraão o que está acontecendo. É como se Deus estivesse falando: Abraão, vou explicar para você o momento em que você está vivendo agora. Né? Então, eu fiz uma promessa com você. Eu fiz uma promessa e eu sou fiel e eu vou cumprir. Você será o pai de uma grande nação. Né? Deus havia falado para Abraão: Abraão, olha para o céu e tenta contar as estrelas, se for possível. Né? Tenta contar. Porque o número de pessoas que viriam de Abraão seriam incontáveis como as estrelas do céu. Né? Havia muitas estrelas, nós sabemos que a quantidade de estrelas a olho que aquilo que Abraão podia ver, na verdade a quantidade de estrelas é muito maior do que aquilo que ele podia ver. Né? Havia estrelas que ele não enxergava. E Abraão,
ele viu que o que viria à frente era coisa muito grandiosa, mas ele não estava vendo acontecer. Ele falou, mas como eu tenho certeza disso? Aí é que Deus vai e manda ele sacrificar os animais, e agora dá o sonho para ele, explica, Abraão, é o seguinte, a promessa não vai se cumprir exatamente agora com você aqui, ó, você é o início de tudo, você é o início, você vai ter um filho, e olha que Deus fala só de um, ele fala de um filho, com esse filho ele ia cumprir a promessa. Não quer dizer que Abraão não ia ter outros filhos, né? Ele não ia ter, não poderia ter mais filhos, Deus não está falando nada disso. Deus apenas está falando assim, olha, sua esposa vai ter um filho, e os dois já eram idosos já. Já era difícil acreditar nisso, mas ele confia em Deus, nesse momento ele confia em Deus, Deus fala que você vai ter um filho. Só que você não vai tomar posse da terra agora. A terra para onde eu trouxe você e a sua família, vocês não vão tomar posse agora. É só o começo. Antes que isso aconteça definitivamente, vocês ainda vão ser levados para uma terra estranha, vocês irão para uma terra estranha, vocês se tornarão servos nessa terra estranha, e eu vou livrar o povo depois de 400 anos. Depois de 400 anos nessa terra, eu vou livrar, eu vou me colocar contra o rei dessa terra, vou livrar o povo e trazer o povo de volta. Então Abraão, a menos que ele tenha pensado que poderia viver esses 400 anos, né? Ele entende logo que a coisa não vai acontecer com ele. Então ele, pela fé, ele tinha que aguardar pela fé o cumprimento da promessa que aconteceria, né, com a sua descendência, não exatamente com ele. Depois ele volta do sono, e quando ele acorda, aí ele vê Deus cumprindo, né, finalizando aquele dia tão, né, tão estranho assim para Abraão, tão diferente. Deus ele passa no meio dos animais. Então vejam aí o caminho de sangue na cena aí, eu coloquei uma faixa vermelha para você entender o caminho de sangue que fica entre as partes dos animais, os animais partidos ali. Quem passava, né, no passado, nesse caminho de sangue, era o servo, era o inferior, aquele que não tinha, né, a parte mais fraca aí no contrato, porque se ele ao passar ali, ele confirmava a aliança com o suzerano, e se ele não cumprisse a sua parte, ele morreria. Ele morreria. Só que quem passa, né, o texto bíblico narra que quem passa entre os animais é Deus. Deus é quem passa. E só que Deus aqui é o suzerano. Deus é o Senhor, Deus é o rei. Deus é o governante de tudo. Só que o governante é que passa. E aí a gente entende o seguinte, que se Abraão quebrasse a aliança, se Abraão quebrasse a promessa, quem morreria, quem seria partido ao meio como os animais, não seria Abraão, mas seria o próprio Deus, né? E é aqui, caro estudante, é aqui que se encontra a grande lição desse pacto que foi estabelecido aqui com Abraão. E esse pacto, ele prefigura já a morte de Cristo, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Na verdade, olha, é só esse pacto aqui já é argumento já para comprovar, né? Porque muita gente fica discutindo, ó, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Não, olha, é Deus quem passa pelo fogo. Ou seja, é ele quem vai morrer se a aliança for quebrada. Quem morre é ele. E a aliança, na verdade, foi quebrada desde o início. Né? Desde o início, porque Deus estabeleceu uma aliança com Adão e Eva no Éden. Antes da queda, a aliança foi quebrada. Quem é que paga o preço por causa da quebra da aliança? Quem paga o preço por causa da quebra da aliança é o próprio Deus, não é o ser humano. Deus não permite que o ser humano morra. Deus vai falar assim, olha, não, eu amo o ser humano, eu amo os seres que eu criei, eu não vou permitir que eles morram. Então eu vou estabelecer aqui, eu vou entrar agora com um trabalho de resgate. Então aqueles que aceitarem o resgate, eles serão resgatados. Então Deus está dando uma nova oportunidade para o ser humano. Não quer dizer que todo ser humano vai escapar da morte. Não. Infelizmente, aqueles que não aceitarem o pacto, não aceitarem a aliança de Deus, aí eles morrerão também. Eles morrerão. O resgate de Deus não consegue alcançá-los, porque eles não querem, porque eles não têm interesse na salvação. Então essa é a grande lição que nós tiramos aqui da aliança de Deus com Abraão. Essa aliança ela vai significar muitas coisas, e dentre elas, a confirmação de que a descendência, que o descendente de que fala ali a promessa para Abraão, não é exatamente o Isaac.
não é o Isaac, mas é o Messias, o prometido, aquele que viria, mas olha, muito tempo depois do povo ter habitado ali em Canaã, ter tomado conta da terra, do reino de Israel ter sido estabelecido, de Jerusalém, o reino de Salém, né? Salém se torna Jerusalém, né? Jerusalém nos dias de Davi. Então, antes que tudo isso aconteça, né? Quer dizer, depois que tudo isso acontecesse, aí que viria o Messias. Então a promessa já apontava, o pacto com Abraão já apontava Jesus que viria lá na frente. E é por isso que nós, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, fazem parte da aliança, aceitam a aliança e são herdeiros com Abraão de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque da descendência de Abraão viria o Messias. E o Messias é aquele que abençoa todas as nações da terra. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, no texto que nós lemos, ele vem dizendo assim, olha, não há judeu, não há grego, ou seja, o povo da promessa e o povo que foi enxertado na promessa, não tem diferença. Não há diferença entre mulher e homem, nem rico e pobre, nem grande e pequeno, né? Nem no branco, nem no negro. Não há diferença de cores, de raça, de nada. Deus, ele abraça todos com a sua promessa. E esse sempre foi o objetivo. O objetivo de Deus com o plano da redenção é salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Por que o povo judeu se destaca nessa história? Porque foi o povo que Deus escolheu para levar essa verdade maravilhosa ao mundo. E nós, hoje que fomos enxertados nessa grande videira aí, nós agora temos a missão também de abençoarmos o mundo todo com essa mensagem maravilhosa. Essa é a minha missão e a sua missão. Nós aceitamos o pacto, temos um compromisso, ou seja, ao aceitar o pacto nós temos deveres e obrigações, nós temos benefícios, mas temos também deveres. Nós temos a missão de levar esse evangelho eterno para que o mundo seja abençoado em nós. Que Deus abençoe você, continue aí se aprofundando nos estudos do livro de Gênesis, porque é um livro maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tchau.